Já de volta aqui com o TV Mar News, e a gente já volta com o Viderlan Araújo trazendo informações para a gente a respeito do novo decreto que passa a valer já a partir de hoje. Viderlan, o que é que você traz de novidade aí para a gente? Bom dia mais uma vez. É isso aí, Porlane Santos, estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525. Como o maceuense já conhece, nós estamos aqui na Avenida Josefa de Melo, um dos pontos também de alto fluxo de veículos na capital alagoana em vários horários do dia. E por que nós estamos aqui? Porque desde a última terça-feira o governador Renan Filho publicou mais uma vez um decreto, mais uma etapa de flexibilização para a abertura dos estabelecimentos comerciais. Alguns inclusive que já passavam de 14 meses sem funcionamento, como é o caso dos cinemas. A renovação desse decreto, anunciada na noite da última terça-feira, alterou o horário de funcionamento de bares, restaurantes e shopping centers para as 9 da noite, inclusive durante os finais de semana, já a partir de 0 hora desde a última quarta-feira. Então não se surpreenda se passar, por exemplo, por um estabelecimento comercial e ele for às 8 da noite ainda com todo o funcionamento, porque o decreto permite. Outra novidade é a volta do funcionamento de cinemas, teatros, circos, museus e parques temáticos com 30% de ocupação, mas a partir da próxima sexta-feira. Ou seja, quem gosta de cinema e vai querer enfrentar hoje esse processo de retorno a uma vida normal, pode voltar já a partir desta sexta-feira, lembrando que as salas de cinema terão apenas 30% da capacidade. A mesma coisa se estende também para teatros e outros pontos de manifestação cultural, mesmo que seja de forma reduzida, mas que retomam suas atividades. Inclusive algumas salas de cinemas bastante tradicionais aqui da nossa capital, como o Pajuçara, já inclusive anunciou reformas, mudanças, melhorias e já vai fazendo um convite em breve para a sociedade voltar a assistir filmes que marcaram história, filmes clássicos. E nesse caso dos estabelecimentos de maior porte, como o shopping center, que também tem salas de cinema, acaba oferecendo já desta sexta-feira esse retorno às atividades com 30% da capacidade e essa ampliação do horário de circulação de pessoas das 9 para as 22 horas já nesta sexta-feira, né? Dia 14, começando diante do decreto publicado na última terça-feira, entrando em vigor a maioria das determinações na quarta-feira, já no início de quarta-feira, e nesta sexta-feira, com toda intensidade, os estabelecimentos comerciais voltando a funcionar, pelo menos com um horário um pouco mais estendido até as 9 da noite, pelo menos é essa a norma que já foi publicada. Eu estou ao lado do Chico Nogueira, dando essa notícia que para muitos pode ser mais uma oportunidade de colocar dentro da programação de lazer no final de semana o retorno de teatros e do cinema. Vou me despedindo não, né? Vamos despedindo não. Vamos tentar ainda, viu, Porlane? Voltar aqui na programação da TV Mar Canal 525 com outras informações. Segue você aí na sequência do programa. Muito obrigada pelas suas informações, Viderlan. Se der tempo, a gente ainda entra aqui com você aqui ao longo do nosso programa, tá bom? E olha só, a gente agora mostra como é que foi, então, a fala, né, do presidente Jair Bolsonaro ontem na entrega do Habitacional Oiticica lá no Benedito Bentes. A gente confere agora. Fico muito feliz quando estou no meio de vocês. Isso sempre faltou à minha vida de parlamentar. Obrigado, Alagoas, obrigado, Maceió, obrigado, meu Nordeste. Senhor presidente Fernando Collor, é um prazer redobrado estar no seu estado ao teu lado. Meu amigo Arthur Lira, velho colega de parlamento brasileiro, já somos do mesmo Partido Progressista. E hoje você está na Câmara pela graça de Deus. Realmente você tem sido excepcional naquilo que o Executivo lhe pede. E digo mais, Executivo e Legislativo não são dois poderes não. É um poder só, porque um depende do outro, um nasceu para o outro. E graças a Deus, o Brasil hoje tem Arthur Lira na presidência daquela casa. Velho Benedito de Lira, parabéns pelo garoto. Meu velho colega da Câmara dos Deputados também. Um batalhador, um defensor do seu Estado. Meus ministros aqui presentes e nomeados. Talvez estamos tendo tanto sucesso porque dos 22 ministros, meia dúzia são cabra da peste aqui no Nordeste.
mais bom ter gente boa ao seu lado. Nós só podemos pensar em sucesso se tiver um time formado por time. Vocês gritaram muito Tarcísio aqui. Mas fique sabendo que estou namorando com São Paulo. Pode ter certeza, o Tarcísio está se descobrindo para a política. É um tremendo gestor. É um homem com excelente formação moral, familiar e profissional. Nos dará ainda muitas alegrias em nosso Brasil. E eu que agradeço ao Tarcísio pelo trabalho que ele faz lá em nosso ministério. Temos também, obviamente, o João Roma, mais que um projeto, uma proposta, uma realidade de uma liderança da Bahia para o Nordeste e para o Brasil. Obrigado, João Roma, por estar à frente do Ministério da Cidadania. Você trabalha voltado para os mais humildes. E está quase pronto. Também a questão do novo Bolsa Família, proposta tua. E mais ainda, brevemente, a inclusão do Bolsa Família não será mais procurando prefeituras pelo Brasil. Será feito através de um aplicativo. Vamos libertar as pessoas mais humildes do jugo de quem quer que seja. Marcelo Gilson, eu te conheço há muito tempo. É o cara da sanfona, conhecido dessa maneira, dono da banda Brucelose, que tem realmente a moradia oficial, não em Pernambuco, mas aqui em Alagoas. Pretendo, na próxima folga, vir aqui, conhecer a tua região e voltar a conversar com o povo na rua. Pensando, Marinho, tu é um cabra arretado, Marinho. Um norte rio-grandense excepcional, com uma vontade de trabalhar imensa. Mais de 30 mil obras no seu ministério. E você as leva de forma bastante louvável. O Brasil todo agradece a você pelo seu empenho e pelo seu trabalho. Garoto JHC, idade de meus filhos, um abraço a você. Convivi contigo por 2 anos na Câmara de Deputados. Você é um cara excepcional. Tem tudo também para ser uma tremenda liderança, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Meu amigo, prezado Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal. A Caixa lá atrás, com aquele ladrão de 9 dedos, dava prejuízo. Em nosso momento, com a liberdade que você tem, mais que lucro, ela traz benefícios para todos nós do Brasil. Vocês sabem que não é fácil ser chefe de executivo. Mas temos que ter sempre um bom time ao teu lado. O nosso time do Parlamento Brasileiro é excepcional. Não são todos, mas é a maioria que sabe e respeita o mandato que vocês deram a todos eles. E nesse momento aqui, eu agradeço a bancada de Alagoas que tem nos ajudado e muito em projetos que cada vez mais transformam o nosso país. Passamos momentos difíceis. Como disse o senhor Fernando Collor, também aqui. O auxílio emergencial, num momento difícil para a população brasileira, que perderam, em grande parte, o seu ganho ou o seu emprego. O mais moderno, eu sou o capitão mais moderno, vou deixar por último. Prezado Cabo Bebeto. Você orgulha a nossa região. Dizer a vocês que não tem preço ser recebido com o carinho e o calor de vocês, como tem ocorrido em qualquer ponto do nosso Brasil. Não queremos fama, não queremos sucesso. Queremos apenas concluir o nosso mandato, deixando um legado de muito trabalho, de muito respeito a todos vocês. Indo para o encerramento. Todos nós aqui temos uma missão nessa terra. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida. E também a Ele e pelas mãos da grande maioria de vocês que votaram à frente do Executivo Federal. É difícil, sabemos. Não vai ser fácil, sabemos também.
Porque sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo, inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão mundial. Eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Temos um compromisso com vocês e devemos lealdade a vocês. Queremos trabalhar. O povo quer liberdade. O povo quer ser feliz. E no que depender desse governo, assim o será. Muito obrigado a todos vocês. Até uma nova oportunidade. Um grande abraço a vocês. Brasil acima de tudo. E o nosso Deus acima de tudo. Esta semana. Pois é. E olha só, gente, a demora na imunização em massa no país tem afastado investimentos de empresas internacionais. Infelizmente, né, as empresas internacionais têm ficado com receio de sucessivos lockdowns, demissões em massa e prejuízos nas empresas que afastam, então, esses investimentos internacionais. Quem conversa com a gente agora sobre isso é o doutor em Direito, Emanuel Pessoa, que vai nos passar mais detalhes. Emanuel, muito bom dia para você. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Emanuel, que fala com a gente de São Paulo. Traz para a gente informações importantes a respeito disso, né? Como que essa demora na vacinação em massa, como que essa demora na resposta da vacinação do Brasil contra a Covid-19 tem afetado exatamente esses investimentos do exterior para o nosso país. Bom dia mais uma vez. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Bom, rigorosamente o que a gente precisa verificar é o seguinte: todo investidor ele opera baseado em expectativas. Isso é muito parecido como quando você pega aí o seu carro para casa, você efetivamente escolhe o caminho que você acha que vai no trânsito. Então o investidor escolhe as rotas de investimento e acha que vai ter o melhor retorno, pesando os riscos. A partir do momento em que tem uma situação no país em que a pandemia ela está descontrolada, no sentido de que o Brasil, até esse momento, antes da Índia entrar aí no ranking com força, no número de mortes por dia, respondia por 1/4 das mortes por coronavírus diárias, tendo uma fração de 3%, 2% da população mundial. Então, em função desse tipo de situação, os investidores ficam preocupados que no futuro seja preciso do país lockdowns mais rigorosos, mais longos, com encolhimento da atividade econômica e com conflitos sociais. E aí, quando eles veem a situação política, a coisa piora mais ainda, porque se a situação política não vai bem, aí é claro para os investidores é que para eles também não faz sentido botar dinheiro num país em que oferece riscos. E, Emanuel, como para o Brasil então, pode retomar a sua confiança no mercado exterior? Olha, uma coisa, provavelmente você deve ter aí perto da... Você é um pouco mais novo do que eu, mas eu que sou da década de 80, desde que eu nasci, ouço uma palavra na televisão, leio nos jornais, a gente ouve em roda de conversa, é sempre a mesma coisa. O Brasil precisa fazer reformas. Então, as coisas no Brasil não mudam porque as reformas são feitas pela metade. A reforma da Previdência foi boa? Foi. Mas foi aquilo que precisava. A administrativa está acontecendo? Não. Os grupos de pressão estão impedindo que você faça reforma para economizar no serviço público. A reforma do Pacto Federativo aconteceu muito bem. Eliminar 25% do número de municípios do Brasil. E, na verdade, a maior parte
ele sequer arrecada o suficiente para se manter. Então, como as reformas não acontecem, o Brasil acaba sendo um país que gasta muito, gasta mal, tem graves crises políticas e isso tira a estabilidade. Então, o investidor, eu vou colocar dinheiro no Brasil, vai lucrar 20%. A chance de eu perder tudo, do meu dinheiro desvalorizar e eu retirar menos é de 50%. Aí ele prefere aportar em outro país que dá um lucro de 12%, mas a chance de dar problema é só 10%. Porque na conta ele tem muito mais chance, muito mais possibilidade de tirar o dinheiro dele com lucro. Então, para o Brasil poder captar mais dinheiro de fora, e isso é muito importante porque a nossa poupança interna é muito baixa, o país precisa fazer as reformas. Emanuel, quem é o nosso rival? Para quem o Brasil está perdendo investimentos? Para absolutamente todo mundo. Então, o dinheiro que... Veja só, o Brasil vai receber 60 bilhões de dólares. Ano passado recebeu 34, mas no ano retrasado recebeu 69. Já tivemos anos em que recebíamos aí na faixa de 74. O Brasil era para receber praticamente tanto dinheiro internacional quanto a China, por uma razão simples. O Brasil tem um mercado consumidor de 200 milhões de pessoas, tem uma renda per capita relativamente alta quando você pensa em poder de compra, uma renda que no poder passa de 10 mil dólares, no câmbio nominal vai ser inferior, mas é um país que tem uma classe média numerosa, é um país que tem matérias-primas e é um país que tem absolutamente tudo para ser feito. Então, você tem ferrovias, estradas, portos, aeroportos, usinas de energia, tudo para ser feito. Então, a lucratividade das empresas ao aportar capital nisso é muito alta, porque o Brasil é um país do que a gente chama Oceano Azul. O Oceano Azul é um país em que tudo está aí para ser feito, a concorrência em muitas áreas é muito baixa. Então, o Brasil é um boom de investimentos, é uma grande oportunidade. Mas como o risco do retorno é muito alto, os investidores preferem colocar o dinheiro na Índia, colocar o dinheiro na China, colocar o dinheiro na África do Sul, colocar o dinheiro no México, coloca o dinheiro na Rússia, coloca na Tailândia, coloca na Coreia do Sul, coloca no Brasil. Então, se o Brasil recebe 60 bilhões de dólares, tenho certeza que ele podia estar recebendo 20. Me diz uma coisa, como é que está o ritmo da vacinação do nosso país quando a gente faz comparação com os outros países? Isso é uma coisa interessante que muitas vezes eu gosto de dizer que o ritmo de vacinação no Brasil é muito longo. Vamos colocar de uma maneira melhor. O ritmo de vacinação no Brasil hoje está na média. O Brasil está na posição, é o 61º país nessa faixa, ficando algumas posições para cima, algumas para baixo. Você vai pensar em vacinação por 1 milhão de habitantes. Então, por 1.000 habitantes faz a curva proporcional. Só que o grande problema é que o Brasil poderia estar numa situação muito melhor, mas ele começou a vacinação atrasado. Então, o problema hoje não é o ritmo. O Brasil está conseguindo mesmo vacinar 1,5 milhão, às vezes perde 2 milhões de Brasil vacina de doses administradas. O grande problema do Brasil é que a vacinação ela começou muito atrasada, ela poderia ter começado bem antes. Se isso tivesse acontecido, o Brasil estaria numa posição muito melhor, mais confortável, mais da reabertura. Então, a nossa dificuldade não é exatamente o ritmo atual, mas é o atraso em se ter iniciado e o fato de que muitos insumos não estão chegando ao Brasil por conta de disputas diplomáticas com a China, tanto que o Butantan vai parar a produção da Coronavac por falta de insumos e o fato, evidentemente, é que isso atrasa ainda mais a vacinação. Então, se o Brasil não tivesse tanta disputa política, tanta disputa de narrativa e tivesse da vacinação antes, você pode ter certeza que nós estaremos com um número maior de pessoas vacinadas e poderíamos estar vacinando ainda mais pessoas hoje. O ritmo não é ruim, mas ele é abaixo do ritmo que o Brasil tem condições de vacinar. O Brasil é um país que tem uma grande rede de postos de saúde, de hospitais, então seria possível nós termos uma vacinação mais rápida do que nós temos. Esse é o problema no Brasil que nós estamos hoje. Emanuel, como que toda essa situação, esses problemas com a vacinação tem afetado a nossa curva de crescimento? Olha, é muito simples. Quando tem problemas de vacinação e você não tem cuidado, os governadores, os prefeitos fazem lockdowns. Quando eles fazem lockdowns, as pessoas diminuem o consumo. Se diminui o consumo, está diminuindo a demanda, em breve as empresas quebram e diminui a oferta. Se diminui a oferta, tem menos gente, vai diminuir a demanda. Então você tem um ciclo vicioso negativo. Para piorar, os investidores, a partir do momento em que eles percebem que a situação está de lockdown, que a situação está piorando, eles não aportam dinheiro, porque eles já têm certeza, a impressão, a praticamente certeza, que eles vão ter um prejuízo. Então, quem é que vai aportar dinheiro na situação que vai ter prejuízo? Você abriria uma loja, um comércio de rua, sabendo que o comércio pode ficar fechado por 1 mês ou 2 meses, imediatamente?
não abre. Então, o investimento deixa de ser feito, deixa de ser gente contratada, mercadoria ser comprada, fábricas produzirem, é um ciclo vicioso. Emanuel, depois de grande parte da população brasileira estar vacinada, em quanto tempo mais ou menos a gente deve então começar a alavancar a nossa economia? Em quanto tempo a gente passa então a começar a receber investimentos internacionais aqui no nosso país? A gente não parou de receber os investimentos internacionais. Você quer dizer como eles vão se acelerar. O que vai acontecer é que quando você tem uma situação em que nós chegamos perto da imunidade de rebanho consistente de vacinação, você veja, por exemplo, os Estados Unidos. Esse ano devem crescer a economia na faixa de 7%. Tá? As estatísticas vão de 6,9% a 7,6% de crescimento esse ano da economia americana. Eles vacinaram mais ou menos 40% da população adulta, assim, ou até 50%. Não me recordo porque esses dados mudam todo dia. Mas já é o suficiente, a quantidade de vacinas que ele tem, pelos ritmos que tem, dos empresários e dos consumidores se sentirem confiantes que a coisa vai melhorar. Então, isso faz com que as pessoas vistam. Então, a gente não consegue dizer o percentual exato, mas a partir do momento que se tem a percepção generalizada que a situação está resolvida, você consegue imaginar que a população brasileira vai começar a ver mais investimentos externos e investimentos domésticos na economia, acelerando o crescimento. Basta você ver que é muito normal que depois que o país sai de uma crise econômica, que o crescimento no ano seguinte seja muito alto. No ano passado, a gente encolheu 4,6% a 4,9% da economia. Depende de quem está fazendo o cálculo estatístico. Acho que o último foi 4,6% pelo IBGE. Esse ano, a nossa previsão de crescimento é 3,5%. A gente não vai recuperar as perdas, o que não é o normal. O normal é que depois de uma depressão a economia dispara, porque você tem uma demanda reprimida. Só que como a pandemia não está controlada, a gente ainda tem situações de lockdown, a gente tem pessoas com medo de investir, a gente tem investidores externos para aportar dinheiro no Brasil, e isso prejudica o nosso crescimento econômico. Então, em 2022, a economia brasileira vai estar menor do que ela terminou o ano de 2019. E isso é terrível, porque se você parar para pensar, a gente já passou por essa situação por mais da década de 10, já estamos começando na década de 20, sim. Se você duvidar, a renda do brasileiro em dólar vai estar menor no começo de 2022 do que ela estava em 2011. Então, rigorosamente, nós tivemos mais uma década praticamente perdida de crescimento econômico. E os maiores prejudicados com isso sempre são as pessoas mais pobres. A classe trabalhadora sempre é mais prejudicada. As pessoas que têm ativos, que têm bens, que investem em bolsa de valores, que têm capital fora do Brasil, elas até sentem a crise, mas sentem muito menos. Onde pega mesmo é no trabalhador. A pessoa que ganha menos, ela é que espera a inflação, a perda de dinheiro, a dificuldade da educação. Então, é lamentável ainda mais, porque atinge justamente as pessoas que têm menos. Emanuel, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Tá bom, obrigado, querido. Tudo de bom. Bom dia para você. E agora a gente vai falar sobre boletim. Vamos para vocês, então, como é a atualização do boletim aqui para a nossa capital? Já na sua telinha também aí a gente vai abrindo aqui a situação do boletim. E a gente mostra, olha só, nas últimas 24 horas, 774 pessoas confirmaram positivo, testaram positivo para a Covid-19. Nós temos, desde o início da pandemia, 182.433 casos confirmados de coronavírus aqui no nosso estado. Desse número, gente, 173.977 pessoas já se recuperaram dessa doença. Atualmente, nós temos 12.707 pessoas que aguardam a confirmação, então, dos exames. Nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram por conta da Covid-19 e, desde o início da pandemia, 4.446 pessoas já morreram por conta da Covid-19 aqui no nosso estado. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês, então, como é que está a ocupação dos leitos aqui no nosso estado, tá bom? Também uma outra preocupação, né? Nós temos, então, 50% de ocupação dos leitos aqui no estado de Alagoas, 81% de ocupação dos leitos para UTI. Nós tivemos, então, uma subida aí nesse número, né? 39% de ocupação dos leitos para quadros clínicos e 28% de ocupação dos leitos para UTI intermediária. Na próxima imagem, a gente mostra para vocês como é que está
exatamente o andamento da vacinação aqui no estado de Alagoas. As vacinas que já chegaram aqui no nosso estado, 749.461 já foram aplicadas. Da primeira dose, 513.718 pessoas já receberam a primeira dose e 235.743 pessoas já receberam, então, a segunda dose da Covid-19. A gente vai, então, encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, às 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro, tá bom? E olha só, bom final de semana para você. Aproveite o final de semana com responsabilidade. Se precisar sair de casa, usa máscara, higieniza as mãos e distanciamento social, tá bom? Um beijo grande, ótimo final de semana.